16, Juízes capítulo 16, versículo 17. Juízes capítulo 16, versículo 17. E o tema da mensagem é: quando o diabo corta os seus cabelos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, isso-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Pai, seja uma direção, Deus, para a nossa chegada, Deus, até o céu, meu Pai. Eu oro a Ti, Deus, que o Senhor venha não somente falar, Pai querido, mas que o Senhor venha nos visitar, Pai, com essa palavra, Pai. Tantos, Deus, que estão aqui, como os que estão em casa, aqueles que vão ouvir a Sua palavra depois. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha tocar, Pai. Amém? Então, olha só. O cristianismo demanda um estilo de vida distinto. Porém, é difícil para muitos de nós sermos diferentes. Queremos ser aceitos, convidados, populares, fazer parte de um grupo. Então, o cristianismo, ele requer um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós, de imediato, nós morremos para o mundo, nós dizemos não para o mundo, nós dizemos não para as vontades da carne e tudo aquilo que tenta nos seduzir para o caminho da perdição. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós decidimos seguir a Cristo de todo o nosso coração. Antes de Sansão nascer, o anjo visitou a mãe de Sansão, né, e falou bem assim: e o seu filho será nazireu de Deus, e não vai passar navalha na sua cabeça, ele não poderá tomar vinho, e nem pode tocar nenhum animal morto. Então, na vida de Sansão existia essa condição. Então, por existir essa condição, ele era diferente dos demais. Porém, ele era um homem escolhido de Deus para fazer o quê? Para resgatar, né, para, vamos dizer assim, livrar, né, as pessoas daquela época, né, para livrar o povo de Israel daquela época. E muitas vezes a gente fica pensando assim: hoje eu sou cristão, hoje eu sou filho de Deus. Mas se eu fazer isso aqui, será que vai ter alguma coisa a ver? Mas se eu fazer isso aqui, não vai ter nada a ver. Talvez seja até pequenas coisas, sutis. Mas são essas coisas sutis que aos poucos vai afastar você de Deus. São essas coisas sutis que vai levar você a literalmente se afastar do nosso Senhor. Como, João? Explica direito. Por exemplo, Sansão estava andando lá passeando lá no caminho, e de repente veio o quê? Veio um leão. O que ele fez com o leão? Matou o leão, abriu a boca do leão e já era. Deixou o leão morto lá, ok. Aí, passou uns dias, ele voltou lá no mesmo caminho. O que ele viu na carcaça do leão? Abelha, viu um mel de abelha lá. E ele olhou lá, e ele sabia que não poderia tocar em animal morto. Mas o que ele fez? Acho que ele pensou assim: mas não tem nada a ver, é comida. O que ele chegou lá e tocou no animal morto. João, mas ele foi comer o mel que estava lá. Mas ele tinha uma condição, que não era tocar em animal morto. Então ele começou nas pequenas coisas, em coisas sutis. João, e qual foi a outra coisa? Ele se apaixonou por uma mulher filisteia.
Por que não se apaixonar? Por que não, vamos dizer assim, namorar uma pessoa que não fazia parte que fazia parte do seu povo? Não é verdade? E foi se apaixonar logo por uma mulher filisteia. Ah, João, mas não tem nada a ver, é paixão. Mas essa paixão dele levou ele o quê? À morte depois. Vocês estão entendendo? Então são coisas sutis. Então vamos prosseguir. Ainda assim, Deus nos pede para sermos separados em pensamentos, palavras e ações dos pecados daqueles que ainda não o conhecem. Então Deus, ele nos pede para sermos separados, sabe? Em palavras, em ações, em comportamentos. E aí a gente volta, a gente vai lá para o Novo Testamento, lá em 1 Pedro. O que o apóstolo Pedro ele fala? E não vos amoldeis ao tempo de ignorância que vocês viviam antes, né? E não voltem às coisas que vocês faziam antes, mas que sejam santos em todo o vosso procedimento, em tudo que vocês fizerem, porque, como Deus disse, sede santos, né? Como eu sou santo. Ou seja, nós precisamos nos espelhar em quem? Em Deus. Ele é santo. E santidade é ser separado. Aí eu te faço uma pergunta: você está se separando para Deus? Aí eu também faço uma pergunta para você que é solteiro, que você que não casou ainda: você está se guardando para Deus? Você está esperando no Senhor? Porque esperar no Senhor não é ficar de cara para cima. Esperar no Senhor é servir a Ele. Esperar no Senhor é andar em obediência. Esperar no Senhor é você cumprir com o propósito dEle na sua vida, porque na hora certa Deus ele vai enviar aquela pessoa que Ele já reservou para você. Cuidado, Satanás, ele quer tirar sua bênção, ou seja, ele quer cortar os seus cabelos, né? Como diz aqui o tema da nossa mensagem. Sansão também achou que sua separação era difícil. Ele quis aproveitar os prazeres que os outros homens tinham, mesmo que isso significasse se apaixonar por uma filisteia. Foi como eu disse antes. Ele queria, acho que ele achou, nossa, está tão difícil essa separação que fizeram para mim. Ah, eu não posso tocar em animal morto. Ah, eu não posso beber vinho. Ah, eu não posso cortar meu cabelo. Ah, mas se eu fazer isso aqui, acho que não vai ter nada a ver, não. Deus vai me perdoar. Entende? Então, gente, são coisas sutis. E que muitos cristãos falam que não tem nada a ver. E eu te faço uma pergunta novamente: aonde você tem errado? Aonde você tem errado? Você é separado de Deus, você é escolhido do Senhor. Mas aonde você tem errado? Para refletir. Seja, é nas palavras? É nas ações? É no seu comportamento? Pare para refletir. Quando Sansão conheceu Dalila, ela parecia representar uma chance de felicidade que ele sempre havia buscado. Dalila, entretanto, não tinha esse amor por Sansão. Entende? Quando Sansão viu Dalila, de primeiro ele já se apaixonou. Só que a paixão que Sansão tinha por Deus, vamos dizer assim, Dalila não tinha. E qual foi vamos dizer, e Dalila, João, ela serviu de quê? De instrumento de quê? Ela serviu de instrumento para apagar o fogo de Deus no coração de Sansão. Dalila, imagine que Dalila tivesse vários baldes de água, né, e começasse a jogar no coração de Sansão, aquele fogo que ele tinha por Deus. E aquele fogo que ele tinha por Deus foi apagando por causa de quê, João? Por causa de prazeres momentâneos. Prazeres que não levam a nada. Prazeres que só levam à morte. Como diz Paulo lá em Romanos, que a carne, que as vontades da carne, ele leva à morte. Mas a vontade do Espírito, ele leva a vida, e a vida eterna. Então, Sansão, ele estava totalmente cego, por conta da sua paixão por Dalila, né? Um amor, vamos dizer assim, um amor de ilusão.
Ele sabia que tinha poder para destruir, ela sabia que tinha poder para destruir Sansão e se preparou para isso. E repetidas vezes o pressionou para que contasse seu segredo. Todos os dias ela ia ter Sansão, me fala seu segredo, porque você é tão forte assim. E ela repetidas vezes, ela insistia. E assim é o pecado, você sabia? Assim é o pecado. Às vezes você vai num lugar e de primeira às vezes você não cai na tentação, mas você está sendo tentado. E você continua indo para aquele lugar e a tentação está vindo. Vai chegar uma hora que você não vai resistir. Não é verdade? Chega a hora que você não resiste, você vai lá e cai. Foi o que aconteceu com Sansão. E Dalila falava. E Dalila falava que chegou uma hora que ele acabou contando o seu segredo. E aí a casa caiu para ele, né? E Sansão, né, finalmente cedeu à persistência de Dalila e comprometendo assim o seu chamado, que por consequência acabou sendo capturado e torturado. Então ele contou o seu segredo para Dalila. Dalila foi lá e cortou o seu cabelo quando ele estava dormindo. E aí ele foi pego. E ele sem menos perceber, o Espírito Santo tinha se retirado de Sansão. Agora eu vou te falar uma coisa que é triste. Existem irmãos que estão na igreja, que o Espírito Santo já não habita mais. Isso é triste. Ou o Espírito Santo não habita mais, ou o Espírito Santo está se apagando. Está com aquela chama bem pequena. Pare para refletir. O pecado, ele afasta você de Deus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus, ele chama todos os cristãos, tanto homens como mulheres, para estarem separados do pecado. Nós devemos ser diferentes e distintos. Deus chama cada um de vocês para estar separados do pecado. Se separe, gente. Se separe, busque ao Senhor. Quanto mais você busca ao Senhor, mais você vai entender que melhor é estar do lado dEle. Sabe aquele rio de águas vivas? Sabe aquela fonte que jorra para a vida eterna? É isso, vai saciar você. E não essas coisas momentâneas, paixões que passam. Eu não falo só paixão de homem para mulher, mulher para homem, não. São outras coisas. Riquezas do mundo, soberba da vida, né, ostentação. Essas coisas passam. Jesus, ele fala que a vida do homem não consiste em muitos bens que ele possui, mas em sim conhecer a Deus. Em sim fazer a vontade de Deus. Porque essas coisas passam. O rico morre e o pobre morre. Vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar. Vai morrer, vai ficar lá num túmulo. Vai levar nada. Vai levar nada. Então isso é ilusão. Quando Deus ele nos abençoa aqui na terra, Ele nos abençoa para servir a Ele e, claro, também para ter o conforto para a nossa família. Mas essas coisas, elas não podem nos escravizar. O pecado, ele não pode nos escravizar. Os vícios não podem nos escravizar. Nada disso. Porque nós já fomos comprados. Jesus já pagou um alto preço lá na cruz por nós. E hoje nós somos servos dEle. Em outras palavras, somos escravos de Cristo. Porque nós não recebemos Ele apenas como nosso Salvador, mas nós recebemos a Ele como nosso Senhor. E por isso que, né, Jesus ele fala, você que me diz Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade. Então, se nós dizemos Senhor, nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém? E mais, Deus nunca nos chama sem nos oferecer o poder para fazer aquilo que Ele nos pede que façamos. Você não é, Marcelo, você nunca vai ser tentado daquilo que você não pode ser suportado, aquilo que você não suporte. Ah, João, mas eu não estou conseguindo, você suporta. Todos nós suportamos as tentações que vêm sobre nós. Porque a palavra de Deus diz, Ele sempre vai nos dar um escape. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:24 diz, fiel é o que vos chama
o qual também o fará. Ele chamou você, e Ele também fará por você, Ele vai trabalhar por meio de você. Ele te chamou para quê, João? Para te capacitar para a obra dele. Deus, Ele chamou Sansão para quê? Para capacitar Sansão para o propósito que ele tinha, mas ele acabou vacilando. Ele acabou vacilando no caminho, mas quando ele estava lá preso, torturado, cego, porque furaram os olhos dele também, e colocaram ele assim junto das pilastras, e ele orou assim, em arrependimento, e falou: Senhor, pela última vez, me dê forças, para que eu possa cumprir o meu propósito. Talvez ele tenha feito a outra oração, mas que a Bíblia não relata, que eu tenho certeza que Sansão, ele falou: Senhor, me arrependo de tudo aquilo que eu pratiquei. Eu me desviei do propósito, segui as minhas vontades, segui os meus prazeres, mas aqui estou em arrependimento. Por favor, que pelo menos da minha morte eu possa cumprir um propósito. Então Deus novamente deu forças para Sansão, e ele derrubou os pilares que estavam ali no templo de... Esqueci, mas não vou lembrar. Estava lá naquele templo dos deuses dos filisteus, e ele derrubou, e todos aqueles filisteus morreram. E ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida. E eu falo para você, você que tem pecado, você que tem caído, você que tem cedido à tentação, volte-se para o Senhor. Não deixe que o pecado afaste você de Deus. Se você está indo num lugar e você está sendo tentado, se afaste daquele lugar. Se afaste daquele lugar. Deus tem algo melhor para você. Nenhum relacionamento com qualquer outra pessoa deveria nos levar a perder nossa distinção como cristãos. Nenhum relacionamento. Porque nós somos diferentes. Se você está no meio de amizade, seja no trabalho ou não, você tem que ser diferente, você tem que influenciar essas pessoas para o caminho bom. Se você está começando um relacionamento com uma pessoa, é você que tem que ser bênção na vida dessa pessoa, você que tem que influenciar essa pessoa para o caminho bom. E ver também se essa pessoa está no caminho certo. Porque se você vê que essa pessoa está te levando para o caminho errado, o que você tem que fazer? Se afaste. Porque Deus é melhor, Deus ele é suficiente para você. Deus ele é suficiente. Sansão ele ficou cego. Sansão ele ficou cego tão somente espiritualmente, mas também fisicamente ele ficou cego. Peça para que o Senhor venha abrir os seus olhos. Peça para que Ele possa te mostrar, né, aquilo que você não está vendo. E outra palavra aqui, uma frase aqui para terminar essa mensagem: seu relacionamento com Deus tem que ser prioridade. É prioridade seu relacionamento com Deus. Só comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, é prioridade. Não deixe ninguém tirar essa prioridade. Não deixe ninguém tirar essa prioridade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, e te agradecer, Senhor, por tua palavra, meu Deus. Porque a tua palavra, Pai querido, nos ensina, Deus, a andar nos caminhos certos. Pai querido, eu oro para que o seu Espírito, Pai, esteja nos guiando, esteja nos direcionando. Pai querido, que possamos escolher sempre o Senhor, meu Pai. Pois Tu és, Pai querido, a nossa prioridade, pois Tu és, Pai querido, a nossa salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, guarde o coração de cada um, meu Deus. Dê forças, Pai querido, a cada um. E venha, Jesus Cristo, usar a cada um, Jesus, para a glória e honra do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Passa aqui para o bispo para ele encerrar aqui.